que comer antes de sair para correr? Essa é uma dúvida super comum entre os corredores e essa resposta ela depende muito de inúmeros fatores, no qual eu vou trazer aqui nesse vídeo para vocês conseguirem entender a importância de escolher qual tipo de alimento de acordo com o tipo de treino, tempo de intervalo entre comer e sair para treinar e também o seu próprio tempo de digestão. Antes de mais nada, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos de conhecimento para você, corredor, se tornar cada vez mais rápido. Quando a gente fala em alimentação pré-corrida, né, a refeição pré-treino, a gente está pensando no quê? Numa refeição que vai fornecer energia para o nosso corpo. E quando a gente fala de energia, de acordo com inúmeros estudos e também com o que há de melhor na nutrição esportiva, a gente fala sobre carboidrato. Então, o carboidrato, ele tem uma digestão um pouquinho mais simples e ele fornece energia no formato de combustível. Então, a gente consome, transforma em energia, leva para o músculo e a gente usa isso para fazer força. Então, quando a gente faz isso, a gente usa o carboidrato e, querendo ou não, o carboidrato ele tem uma digestão um pouquinho mais fácil. Então, quando a gente tem ali entre 1 hora, entre o tempo de ingestão até o momento que a gente vai treinar, a gente tenta priorizar refeições com carboidrato. Quando a gente tem ali perto de 2 horas de digestão, eu já consigo colocar algum tipo de gordura. Daqui a pouco eu vou dar exemplos de alimentos, tá? Fiquem tranquilos. E se eu tenho mais tempo do que isso, se eu tenho 3, 4 horas, eu já consigo colocar fonte de proteína junto. Então, o que acontece de uma forma muito simples é que algumas pessoas consomem o seu almoço e só vão treinar no final do dia, umas 5 horas da tarde, e não comem nada antes disso e treinam super bem. Mas porque teve uma refeição completa e teve tempo de digestão até aquele momento. Então aqui vocês já entenderam que nós temos 3 categorias de macronutrientes que estão presentes dentro dos alimentos e que a gente já consegue direcionar para digestão rápida carboidrato, digestão média carboidrato com gordura e digestão longa quando eu já tenho carboidrato, proteína e gordura em conjunto. Então vamos trazer um pouquinho da prática para esse vídeo? O que eu posso consumir de carboidrato que tem uma digestão fácil? Olha aqui, ó. Esse daqui é o queridinho, né? Acho que todo mundo já tentou comer banana antes de treinar. Só que quando você está começando a treinar, qualquer alimento tem digestão difícil, porque na hora do exercício, o exercício é muito difícil. A corrida no início ela é muito difícil, não que ela se torne mais fácil no decorrer, mas a gente já consegue acostumar o corpo ao estímulo leve. E no início, tudo é difícil, qualquer estímulo é muito difícil, a falta de ar, o enjoo que vem se você comeu muito em cima. Então, depende do seu nível, né? Ah, eu sou corredor iniciante, eu já corro há um tempo, eu já corro há muitos anos. Você também vai ter uma digestão melhor ou pior para alguns alimentos. Então, a banana, ela é um tipo de carboidrato de uma forma fácil. Quer que a digestão dela fique mais rápida, você coloca ali para esquentar, pode ser no micro-ondas, no air fryer ou até no forninho, amassa ela e a digestão já vai ficar mais simples também. Outra forma de adicionar carboidrato nessa banana, preciso aumentar minha porção de carboidrato. Uma banana está sendo pouco. É mel, melado, que são carboidratos simples, fáceis, de digestão extremamente rápida, em que você não precisa esperar muito tempo para sair para treinar. Estou falando isso porque a maior parte dos corredores treina de manhã, durante a semana antes do trabalho, final de semana, aquele famoso longão que a gente faz bem cedinho. Outros tipos de carboidrato que vão agradar muitos corredores é o pão e a tapioca. Então, agora vem comigo, tá? Pega junto aqui o sentido dessas explicações que eu dei antes. Se eu quiser ter uma refeição um pouquinho mais robusta, só que eu quero ter uma digestão mais facilitada, eu vou fazer um pão com geleia, porque a geleia é carboidrato. Eu vou fazer uma tapioca recheada com a banana e com mel.
eu tenho muita fonte de carboidrato ali e eu tenho uma refeição um pouquinho mais robusta. Vocês estão entendendo para que ter aqui? Agora, pensa comigo, eu quero incluir uma pasta de amendoim, que é gordura. Ou eu quero incluir um abacate, que tem gordura na sua composição. A minha digestão já será mais lenta. Então, por exemplo, eu posso fazer um pão com um patê de abacate, que eu pego abacate, sal, limão, um pouquinho de azeite, esmago tudo, faço um patezinho e coloco no pão. É uma delícia, só que eu preciso de um tempo a mais de digestão. Se eu quero fazer uma tapioca ou um pão com pasta de amendoim, ou a banana com a pasta de amendoim, eu já preciso ter uma digestão um tempo de digestão um pouquinho maior. E depende da quantidade da pasta que você colocar. Se você colocar uma colher, é um tempo de digestão. Se você colocar 2, 3, vai piorando, né? Então, 2x, 3x, essa mesma digestão. Então, também temos que cuidar com a quantidade. A quantidade do alimento também está linkada a um tempo de digestão menor ou maior. Agora eu vou dar um exemplo super comum que as pessoas cometem. Eu não posso dizer erro porque depende do seu tempo de digestão, tá bom? Mas as pessoas consomem pão com ovo antes de treinar. Não adianta, porque o ovo tem uma digestão lenta e vai fazer com que seu pão também não seja digerido. Então, no fim, só vai pesar aquilo no seu estômago. Daí, geralmente, se você tiver um treino leve, você consegue executar tranquilamente, mas se você tiver um treino pesado, aquilo vai começar a enjoar, tu vai começar a sentir uma sensação de enjoo, vai sentir aquela comida balançando no seu estômago, vai terminar o treino e ainda vai estar ali. E ainda de quebra, não vai ter fome no final do treino. Então, comer proteína antes do treino não te ajudará em nada, não trará combustível. Então, você precisa entender que antes do treino, você precisa comer alimentos que te darão combustível e tem que dar tempo de digerir. Vou dar um exemplo que eu falei aqui da banana. Se você comer a banana e sair para correr, em menos de 15 minutos, você estará levando a banana para passear, porque você não terá digerido ela também. E daí, em vez de ajudar, ela vai atrapalhar. Porque o fluxo sanguíneo, ele fica assim, eu vou pro músculo, que o cara tá fazendo força, ou eu vou aqui pro estômago, onde precisa fazer a digestão. Na dúvida, ele fica ali, se divide, e ele sempre vai tender para o músculo, porque ele não sabe o que está acontecendo, por que você está correndo. Ele pensa que você está fugindo e que não é uma ação de escolha. Então ele joga para o músculo, porque na idade, né, medieval, no pensamento antigo, você poderia estar fugindo de alguma coisa. Então ele vai para tentar te proteger. E daí vem essa sensação de enjoo, porque a digestão não acontece. E se você precisar de uma digestão muito rápida, eu te oriento aí para os suplementos ou então para a porção líquida. Vou te dar 2 exemplos ótimos e maravilhosos para você usar no pré-treino de rápida digestão. Você pode usar a palatinose, você pode usar também maltodextrina, só que de pré-treino eu ainda prefiro a palatinose. Se fosse para escolher no intra, seria malto. Você pode escolher suco de laranja e suco de uva. Suco de uva integral, aqueles de garrafa de vidro, sem açúcar, sabe? Bem concentrado, não tem problema, pode tomar. Ou você pode fazer o suco de laranja, mas o suco de laranja, lembrando, ele tem que ser feito na hora para que ele tenha vitamina C. Senão ele não tem. Aqueles engarrafados que eles vendem como integrais e tudo mais, não vai ter vitamina C rico da fruta, né? Pode ser que tenha alguma adição química, mas não a natural, porque a vitamina C, ela oxida com oxigênio. Então, quando você corta a laranja em casa, você faz o suco, se tomar naquele momento, você sente um sabor. Se você esperar 3 horas, esse suco já terá outro sabor, mas é pela oxidação de vitaminas. E também outro exemplo maravilhoso e que os corredores gostam, e também temos ação científica aqui trazendo, é o suco da beterraba. Então a beterraba ela também pode ser usada no pré-treino, sendo ela o suco puro ou então misturado com esses que eu falei antes, um suco de uva, um suco de laranja ou então com a própria suplementação. Então ali você pode liquidificar, pode coar também e você tomar, porque ali vai ter nitrato. E o nitrato vai ajudar a vasodilatar a musculatura, levar mais oxigênio para o músculo
e com isso você consegue fazer mais força. Hoje em dia também existem alguns suplementos à base de nitrato, à base da beterraba, que também são muito legais e eles se igualam ali na categoria da palatinose. E agora no final desse vídeo você já entendeu que eu indiquei suco de laranja, suco de uva, suco de beterraba, palatinose, banana, mel, melado, pão, tapioca. Esses são meus queridinhos porque são tudo fontes de carboidrato. Mas se for colocar gordura, uma pastinha de castanha, uma pastinha de amendoim, um abacate. E se for colocar proteína de forma e velocidade rápida, o ovo, né? Claro que se você tiver muito mais tempo para fazer o seu treino, daí você pode incluir outros tipos de proteínas, sejam vegetais ou animais. E depois disso tudo, você já coloque aqui nos comentários se eu te ajudei e se ficou alguma dúvida que eu também vou responder. E nesse canal aqui você encontrará muito mais conhecimento de nutrição para corredores.